De volta com o nosso programa Vitrine. Antes de nós passarmos para o nosso próximo entrevistado, queria receber uma comunicação do Museu Imperial, que eu acho importante, utilidade pública, não apenas para os visitantes que estarão aqui na nossa cidade nesse período de feriado, né, para muitos, e de recesso por conta, né, dos... Nós temos feriado nacional, nós temos um feriado estadual e temos as celebrações cristãs católicas da Páscoa. E o Museu Imperial nos encaminhou uma nota informando que a visitação ao Palácio Imperial vai funcionar normalmente durante o final de semana, inclusive na sexta-feira, dia 18, na Sexta-feira Santa. No domingo de Páscoa, dia 20, vai haver uma sessão especial do espetáculo Som e Luz. A apresentação extra vai ser às 8 horas da noite e a compra desses ingressos serão na bilheteria do museu de 11 às 17h30 e das 18h30 às 20h. Olha só, um programa aí para o dia no domingo de Páscoa. E outra coisa interessante, porque devido aos feriados de Tiradentes, no dia 21, a instituição vai estar de portas abertas para atender os visitantes, aos próprios petropolitanos, e fecha na terça 22, para haver os cuidados necessários. Então, nós estamos vendo aí o Museu Imperial de Petrópolis, né, se adaptando para atender, né, a nós petropolitanos, aos visitantes, turistas que aqui estiverem conosco. Dia 24, né, retornando desse período aí de recesso, 23 e feriado, a Universidade Católica de Petrópolis vai receber o professor doutor José da Assunção Barros para uma palestra às 19 horas na sala 98 do campus Benjamin Constant. Acordes historiográficos, uma nova proposta para a teoria da história. Então, estudantes de direito, de história, profissionais que atuam na área, o professor Dr. José, inclusive, é um autor de vários livros, inclusive está lançando um livro pela editora Vozes, e neste dia 24 vai estar na Universidade Católica de Petrópolis apresentando esta palestra, Acordes historiográficos, uma nova proposta para a teoria da história. A entrada é franca. E agora vamos falar de música. Essa cidade é uma cidade inspiradora, é a cidade dos corais, né? E nós vamos ter um evento imperdível no dia 29 de abril e já estamos aqui trazendo com uma certa antecedência para que você programe esta presença no Teatro Municipal, não é isso, maestro? O coral Dó Ré Mi, que é o coro modelo do programa Canta Petrópolis, vai estar com Leila Pinheiro, né, abrindo uma temporada, já acho que é a segunda ou terceiro ano já, né, do coral. Terceiro ano. Pois é, maestro. Maestro Leonardo Randolfo é um dos, quer dizer, dos inspiradores e pensadores da concepção desse projeto. Fala um pouco sobre como se constituiu esse programa Canta Petrópolis. Bem, primeiramente, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui novamente. O programa Canta Petrópolis ele surgiu dentro do segmento de canto coral. Então, no ano de 2010, houve a reestruturação do Conselho Municipal de Cultura, onde cada segmento da sociedade civil organizada começou a se reunir em prol de um voto dentro deste conselho para a diretriz da cultura da cidade. E os regentes da cidade, na ocasião eu fui eleito o representante do segmento de canto coral, e um dos nossos grandes objetivos era consagrar a cidade com o título de capital nacional do canto coral. Que é efetivamente. Não temos esse título oficial, mas de direito acho que estamos bem adiantados. Como é que a gente conquista esse... Aí eu já vou me antecipar. Mais uma pergunta. Como é que a gente conquista esse título de capital nacional? Porque eu, assim, historicamente eu ouço, desde que eu estou há 16 anos em Petrópolis. E assim, não, porque é a cidade com o maior número de coros no país. É fato? Não. Maior número de coros hoje ainda não é fato, mas que com o programa Canta Petrópolis será, em breve. Você consegue esse título de algumas maneiras, ou através de uma emenda parlamentar de um deputado, ou estadual, ou nesse caso um deputado federal, ou por iniciativa de uma das instâncias do governo executivo, do Poder Executivo. Então, geralmente se faz um decreto-lei ou através de uma emenda que isso é aprovado e você tem esse título oficial. Mas eu acho que muito mais do que essa coisa preta no branco do papel, eu acho que o que importa são as iniciativas que a cidade toma em virtude desse segmento, que hoje é o segmento artístico mais numeroso. Nós temos mais de 4.000 cantores atuando. Então, quer dizer, a cidade realmente respira. Tem até a Mafalda Minotti, que é a madrinha do nosso coro,
ela brinca muito com a gente que aqui em Petrópolis você entra na padaria, o padeiro, ou ele foi cantor, ou ele tem algum parente ou familiar que já participou de algum coral. Exatamente, é uma cidade que tem essa cultura. E é interessante porque, por exemplo, Joinville, né? Joinville hoje é reconhecida capital, né, da dança, enfim, e você tem um momento, claro, a cidade respira dança, né, e você tem efetivamente, inclusive, o Bolshoi, né, a escola se encontra lá e não por acaso, e há uma temporada aberta em que você anda pelas ruas e você vê tablados com as pessoas fazendo apresentações, enfim. Petrópolis tem essa capacidade, essa competência. Sim, sim. Né? Inclusive, Kátia, uma das propostas quando assumi esse segmento de canto coral, conversando com os maestros da cidade, acreditamos que a gente tem que direcionar isso em três vertentes, para que a gente realmente seja a capital nacional do canto coral. Que se tem um trabalho estruturante em termos educacionais como política pública, é onde entra o Canta Petrópolis. 2, que se tenha um grande festival de corais na cidade, para que haja justamente essa movimentação e essa projeção até midiática da cidade quanto essa vertente do canto coral. E 3, que nós tenhamos grandes eventos reunindo todos os corais da cidade. Então, em 2 dessas vertentes, nós já começamos a trabalhar, isso já há 4 anos atrás, quando reativamos o Coral Integração, que é aquele concerto de Natal, onde se reúne corais dos tradicionais da cidade, como o Coral da UCP, Coral dos Canarinhos, Coral do Municipal e diversos outros grupos. Reunimos esse coro já por 4 anos consecutivos, fazendo esse concerto de Natal com 500 vozes. Só de lembrar, já fico assim arrepiada, só de lembrar, a experiência é fantástica. E no ano passado tivemos uma empreitada ainda maior no Natal, que foi realizar um grande concerto com um coral de 1000 vozes na abertura do Natal, onde trouxemos Bibi Ferreira, Padre Fábio de Mello, Danilo Caymmi, Leila Pinheiro e diversos outros nomes aí da nossa música. Então isso é uma vertente. Eventos coletivos desse segmento para mostrar que juntos nós somos muito mais fortes. Né? E a segunda, eu acho que a principal etapa desse processo, que é o programa Canta Petrópolis. O que esse programa objetiva? A criação de um coral em cada escola pública do nosso município. Hoje nós temos mais de 180 unidades escolares. Então isso é um grande desafio econômico, em termos educacionais também, porque você precisa formar regente, você não tem 180 regentes hoje na cidade. Então, quer dizer, eu acho que isso daí é o que vai pulverizar e possibilitar que a cidade tenha esse contato ainda mais intenso com o canto coral em toda a sua esfera, seja no Vale do Cuiabá, seja na Posse, seja no centro, seja no Quitandinha. Então, a gente está procurando, dessa maneira, estabelecer esse programa Canta Petrópolis. E esse coro modelo, né? Qual é a função desse coro modelo, né? Vou falar um pouquinho. E esse coral do Remi, como ele foi constituído, como coro modelo para o projeto? Então, na verdade, são 2 coisas importantes a gente ressaltar. A minha trajetória enquanto hoje regente de coro, eu fui cantor desde os 6 anos, comecei lá nos Canarinhos de Petrópolis, então tive como mestres o Frei Zé dos Prim, Marcelo Visani, Marco Aurélio List, então todos esses passaram pela minha formação. E eu tive uma experiência muito grata, quando eu tinha meus 12 anos de idade, retornando de uma turnê com os Canarinhos, a minha madrinha era voluntária numa escola pública, o São Judas Tadeu, lá na Mosela. E eu fui visitar a minha madrinha na biblioteca da escola, que trabalhava lá, e aí ela me apresentou a diretora, Mônica Chung, que de prontidão veio, poxa, mas você não quer desenvolver um trabalho de música aqui na escola, não? Eu falei, poxa, vamos fazer, vamos trabalhar, estou aí para isso. E comecei no ano seguinte desenvolvendo um trabalho com as turmas de classe especial. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. Que coisa! Então foi uma grande experiência, a oportunidade que eu tive de aplicar tudo aquilo que eu aprendi nos Canarinhos, com uma formação musical sólida, dentro de uma instituição de ensino pública, com uma realidade completamente diferente, inclusive da minha na época, e que funcionou muito. Esse projeto depois se ampliou para todas as turmas de alfabetização, que na época se chamava primeira série nível 1, hoje é só o primeiro ano. Então eu tinha 6 turmas com 13 anos de idade. Que coisa. Uma vez por semana ia lá trabalhar com as crianças. Vocacionado mesmo, né? Creio que sim. E em 2007 veio o convite para que eu criasse um coral dentro da Escola São Judas. E eu falei, isso é o meu maior desafio. Estava dentro de sala de aula, agora vamos direcionar o trabalho para uma coisa que realmente eu sei, né? Que eu domino enquanto cantor, não enquanto regente. Iniciamos esse trabalho, fiquei lá de 2002 a 2007,
Em 2007 tive que me afastar da escola, porque entrei na universidade, no Rio, fui cursar música, então tive a oportunidade de me profissionalizar nessa área, depois tive a oportunidade também de ir para fora do país, fazer alguns cursos. E com a criação do programa Canta Petrópolis, nós nos deparamos com a seguinte situação: a gente precisa de um modelo, a gente sempre precisa de um modelo para que você possa calcular onde você quer chegar. Isso é um projeto novo dentro da rede, tanto para os regentes quanto para as escolas, né? E eu falei, bem, é a hora da gente criar um coro piloto, um coro laboratório, para a gente ver qual a possibilidade que isso tem realmente de dar certo. Não, aí, um coro laboratório num sentido muito positivo. No sentido positivo, né? claro, claro. claro. Muito positivo. E acho que os dados que a gente vai passar daqui a pouco vão comprovar isso. Não, né? e eu te dar uma boa notícia. O vídeo está funcionando. Nós tentamos aqui orquestrar e finalmente conseguimos, né, com o apoio divino, né, passar o vídeo. Daqui a pouco nós vamos ilustrar o vídeo do Coral do Remi. Mas fala. E aí o que aconteceu? Eu fiquei durante pelo menos uns 2 meses pensando, a gente sabe que você estabelecer uma parceria com o poder público não é fácil. A gente tem diversos entraves burocráticos, mas que acredito que a gente tem que trabalhar no sentido de solucioná-los para que a coisa aconteça. E aí pensei, meu Deus, eu vou ter que criar um coro modelo, como que eu vou fazer? E aí veio esse estalo, falei, poxa, vou reativar o coro lá na Mosela, no São Judas, e vou reeditá-lo como coro modelo do programa Canta Petrópolis. Por que esse modelo? À frente de cada coral no município, nós temos regentes aprendizes. Então, como funciona? Os maestros dos tradicionais corais da cidade, o Visani, o Gastão, o Paulo Afonso e os outros, eles indicam os cantores avançados dos seus corais e são responsáveis por capacitar esses cantores para se tornarem regentes aprendizes nas escolas. É exatamente a experiência que eu tive lá quando eu tinha meus 13, 14 anos e que deu super certo. E aí, com esse coro, a gente veio justamente poder ter esse espaço onde a gente possa capacitar esses regentes aprendizes. Então, nós tivemos já esse ano um curso de formação onde esses regentes aprendizes, direcionados por nossa equipe de coordenação, tiveram um curso intensivo à frente deste coro. Como fazer para aplicar aquele conteúdo musical de forma didática com crianças. Então, isso é um grande desafio para a gente. Esse projeto é um projeto inédito? Olha, nessa concepção? Inclusive, foi uma coisa bastante interessante quando criou aquela história, quem é o pai da criança, quem é a ideia. A ideia de corar coro em escola não é uma ideia nada nova, Vila Lobos que o diga. Mas essa coisa, né, de pegar estudantes de corais e formá-los regentes, essa concepção, né, dessas interconexões, né? Isso, eu, por exemplo, eu desconheço em outros municípios ou em outros estados? Você tem algum conhecimento? Eu acho que a junção desses elementos é uma coisa inédita. Existe o programa hoje de Jovem Aprendiz nas suas diversas áreas, mas a gente arrumou uma maneira de o quê? Fomentar o segmento, inclusive economicamente, porque esse regente aprendiz, ele recebe uma ajuda de custo mensal. Então, a gente está trabalhando na formação de novos regentes, na ampliação do número de corais e implementando música dentro das escolas do nosso município. Não, e o resultado de implementar música dentro de escolas, eu sou partidária de que tem que ter música em tudo quanto é lugar, né? Eu acho que a gente tem que ter, né? Porque a música, eu acho que ela ilumina, colore o dia, colore a vida, enfim. Acho muito difícil, né? Você não ser feliz ou não viver de bem-estar sem uma música boa de qualidade. E eu fico imaginando a transformação emocional, afetiva, até cognitiva desses jovens com uma atividade como a música dentro do espaço acadêmico. Claro, nós temos experiências já de trabalho e pesquisas científicas, inclusive, baseadas nisso, que os alunos, as crianças que têm o contato com a música, elas desenvolvem competências cognitivas e, por exemplo, a área de exatas é muito benéfica, a música atuando nessa área de exatas, porque a criança cria uma capacidade de raciocínio lógico mais rápida. E fora as questões de concentração, de autoestima, e uma outra coisa que eu acho muito importante, que é você desenvolver o senso crítico nessas crianças. Hoje em dia, tudo que se coloca na mídia ou em qualquer lugar
as pessoas não têm um filtro para saber o que é bom e o que não é. Eu acho que o trabalho de canto coral vem justamente nessa direção, de desenvolver o senso crítico neles, tanto de forma musical e artística, mas como de forma humana. Afinal, você tem um grupo trabalhando em prol de um resultado que precisa ser alcançado. Muito bom. Olha só, me pediram para pedir o vídeo. Pode pedir o vídeo. Senhores e senhoras, nós vamos agora assistir o vídeo, né, desse coro modelo e depois a gente retorna. Vamos lá. Olha só, nós estamos falando, primeiro que, né, o Encanto, né, esse vídeo foi o dia da apresentação seguinte ou da apresentação do Natal. Isso, dia 30 de novembro. Com a Leila Pinheiro. Nós estávamos conversando, eu falei assim, poxa, é importante de repente fazer, até medir, mensurar nos próximos meses o desempenho desses jovens que participam de um projeto como esse, porque provavelmente, eu estou aqui especulando, certamente o desempenho vai melhorar, né, em função do desenvolvimento do modelo das competências, né, conhecimentos, habilidades e atitudes. E você já me deu uma resposta, né? Sim, foi até bastante interessante essa pesquisa que nós fizemos ano passado. O coro modelo, nós tivemos muitos compromissos, principalmente no segundo semestre, vai chegando perto do Natal, e ficamos preocupados porque esses cantores perdem um dia ou outro de aula, às vezes precisam fazer prova de segunda chamada.
e eu pedi à minha equipe que fizesse justamente um estudo de impacto da atividade do coro no rendimento escolar deles. Afinal, o que mais importa nesse processo todo é o processo educacional, né? A aprendizagem do aluno na escola. E foi uma grata surpresa quando nós fizemos esse levantamento e descobrimos que os nossos alunos do Dó-Ré-Mi, no caso do São Judas, têm uma média 75% acima do padrão da escola. Então, são as maiores médias da escola. E até tendo em vista este indicador, este ano, na reunião de pais que fiz no início do ano, estabeleci algumas metas, como a média hoje da rede municipal é 5, né? Você tem média 5 aluno, porque isso é uma outra coisa importante, né? Às vezes a gente fica procurando tantos artifícios para preparar essa criança para o futuro, vamos avaliá-lo como um todo, mas a grande verdade é que quando ele chegar no terceiro ano ele vai ter que prestar um vestibular e vai ter que passar. Isso vai precisar ser mensurado e a criança precisa entender isso. E a média hoje da rede municipal é média 5. E eu estabeleci que todos os cantores do coro, a média, nota média, em todas as matérias, deve ser 7. O cantor que não tem nota média igual a 7 em um bimestre, a gente afasta ele temporariamente até que ele recupere aquela nota. Até hoje eu não precisei fazer isso, porque todos eles se comprometeram e estão cumprindo esse padrão aí de desempenho. Né? Que coisa. E esse projeto, né, o programa Canta Petrópolis, como é que está essa implementação? Em quantas escolas? Como é que está caminhando o programa? No ano passado, no mês de setembro, nós criamos 20 corais em 20 escolas do município. Eles já participaram da programação oficial do Natal Imperial. E agora, neste mês, inclusive essa semana tivemos reunião com as diretoras, nós estamos criando mais 20 corais, totalizando 40 grupos já criados nas escolas do município. Nosso objetivo é que até o final do ano que vem nós estejamos em todas as unidades escolares com mais de 18 mil alunos. Que espetáculo de projeto. E o desempenho certamente sendo elevado sem dúvida. Cada vez mais. É claro que a gente brinca até as diretoras quando a gente vai nas escolas, eu quero meu coro igual o Dó-Ré-Mi, né? Isso é até bastante bacana porque estimula, né? Vira que você... referencial mesmo. Exato. Vira referencial. E assim, é bem interessante esse programa que a gente está desenvolvendo em parceria com os regentes. Acho que isso é importante destacar, que às vezes é o Léo que está à frente, que vai dar entrevista, mas se não fossem os regentes dos outros corais da cidade, esse programa não seria possível. Quer dizer, então, provavelmente teremos mais uma formação de jovens regentes, é isso? Regentes aprendizes. Regentes aprendizes para dar conta dos novos corais. Sem dúvida. Poxa vida. E nós estamos falando também essa questão, né, da sensibilidade de artistas como a Bibi Ferreira, que esteve aqui, e a própria Lê Pinheiro, que vai estar no dia 29 de abril, no Teatro Municipal, para a abertura da temporada do Coral Dó-Ré-Mi. E essa sensibilidade de saber que não é apenas um projeto cultural, né? É uma proposta de uma transformação social, a princípio na nossa cidade de Petrópolis. Sem dúvida. E no Dó-Ré-Mi, Kátia, o que é bacana, quando eu pude escrever para a Leila, falei, Leila, vamos fazer a abertura da temporada no dia 29, no teatro, você topa vir? Ela na mesma hora, Léo, tô dentro. Que coisa legal. Vou para Petrópolis, vamos cantar, quero visitar a sede de vocês, ver como estão as instalações. Inclusive, vocês têm sede? Temos sede. Hoje na Escola São Judas Tadeu é o nosso grande desafio. Estamos em obras, estamos construindo uma sala-estúdio. Ai, que legal. Com recursos que o coro tem arrecadado, de cachês de apresentações, então isso é bacana também. Mas a gente fez uma reformulação no Dó-Ré-Mi esse ano. Eu acredito muito que a atividade coral ela vai muito além só da prática musical. E tendo em vista a minha experiência, até algumas coisas que pude assistir fora do país, esse ano contratei um professor de dança, uma professora de teatro. Ai, que legal. Estamos com uma formação completíssima em termos artísticos. E esse espetáculo do dia 29... Vem novidades. Já vem novidade por aí. Vocês já vão ver o coro com uma cara um pouquinho diferente. Nossa Senhora, não imagino... Quer dizer, imagino, mas... E que espetáculo. Então vai ter aí, não é só música. Não é só música, é arte em geral, é surpresa. Arte como um todo, surpresa. Então, olha só, gente, depois de uma chamada como essa, não é apenas... Quer dizer, a expressão apenas, nós temos que tomar muito cuidado com as expressões para não ficar pejorativo. Não é a apresentação tradicional, vocês não verão uma apresentação tradicional. Não.
né? Já estão transcendendo, quer dizer, o projeto piloto já está transcendendo. Sim. Não tem coro parado, estático o tempo inteiro, isso não vai acontecer. Que coisa genial. Até porque, né, eu acho que é uma incoerência, né? Sim. Você já sacode um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, por que não assumir, né, essa coisa da música entrando, né, pelas entranhas, pelos todos os sentidos e permitindo que a gente extravase aí uma energia também através da dança e da expressão, né? Eu acho que criança é uma coisa tão viva. É claro que tem o seu momento de estar concentrado, sobretudo para um repertório erudito, é importante, isso vai acontecer no espetáculo, mas isso era o que eu sempre me perguntava, eu olhava o coro tão sério, as crianças, a criança não pode estar sério o tempo inteiro. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, então vamos investir nisso. E foi uma grata surpresa e que eu acho que vai agradar o público. Então tá, nós estávamos lá no dia 29 de abril, às 20 horas, no Teatro Dom Pedro. Quando se fala em abertura de temporada, só para nós fecharmos, Leila Pinheiro e Cláudio Viana, meu Deus, desculpa, Leila Pinheiro e Cláudio Viana. Quando se fala em abrir temporada, o que isso significa? Na verdade, a gente já está procurando usar com o coro conceitos mais profissionais. Isso é muito importante. Então, quando se fala em uma temporada, por exemplo, um cantor grava um CD e sai na temporada de lançamento daquele CD. Todos os shows que ele faz naquele ano são naquele formato. Então, a gente está procurando profissionalizar nesse sentido. Então, vai ser o primeiro show do Do Ré Mi este ano que vai manter este formato até o encerramento desta temporada, que pode ser ou no final do ano ou no início do ano que vem. Ok. E gravação, produção, tem essas perspectivas também? Temos. Já, na verdade, a gente já gravou o CD de Natal com Bibi Ferreira, Xuxa, Padre Fábio de Mello, pela Biscoito Fino. Gravamos também um DVD com Mafalda Minozzi no Teatro do Ibirapuera, em São Paulo. E estamos agora na expectativa de realizar um clipe para a Copa do Mundo. Então vem novidade por aí. Nossa, aí você vem nos contar essa novidade. Sem dúvida. Estamos aqui à disposição de vocês. Olha, Leonardo, parabéns pelo projeto, a você, quer dizer, congratulo você, primeiro pela tua história de vida, né, que eu acho assim, é missão mesmo, né? A gente começa a ouvir essas histórias e são missões, caminhos assim. Tem gente que não gosta dessa coisa do predestinado, mas eu acho que missão é uma expressão bonita, né? Com certeza. E você está aí realizando a sua missão. É uma visão de futuro sua, me parece, né, que você construiu e está consolidando. Acho que é um privilégio de poucos. E também te congratulo como maestro e congratulando você como maestro também aos outros integrantes do grupo, esse projeto, né? E a gente percebe que a gente vislumbra um futuro belíssimo para a nossa cidade. Sem dúvida. E que Petrópolis seja a capital nacional do canto coral, né? Eu acho assim, rótulos, eu sou profissional de marketing, eles são bons para posicionar e a gente conseguir fazer umas campanhas, né, para chamar a atenção. Mas é só para isso, porque o que importa é o sentimento que a gente tem. Sem dúvida. Se nós acreditamos nisso, isso já é o suficiente. Mas para efeitos de divulgação, de comunicação, por que não, né? O rótulo ajuda de vez em quando. Olha, foi um prazer grande estar com você. Prazer Obrigada é meu. pela sua vinda aqui. Obrigado. E nós estamos encerrando o nosso programa Vitrine, desejando a vocês, nessa temporada que nós vamos ter esse momento para muitos, é um recesso para viajar, descansar, para outros, os cristãos, os católicos, um momento de muita reflexão, de transformação, de ressurgimento, né? Que nós possamos fazer as nossas reflexões, encontrarmos os nossos caminhos ou reestruturarmos, realinharmos, ressignificarmos nossas vidas, sempre muito com Deus no coração, com muita serenidade, muita integridade, muita paz de espírito. Então, a todos vocês, uma Santa Páscoa, um grande abraço e que nós possamos nos ver depois do recesso retornamos dia 30 de abril. Um beijo no coração e até lá.